Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 20ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram, em primeira análise, projeto que prevê a criação da farmácia veterinária solidária aqui em Campinas. Os vereadores aprovaram na noite desta segunda-feira, em primeira discussão, o projeto de lei de autoria de Permínio Monteiro, que institui o programa Farmácia Veterinária Solidária. O objetivo é receber doações e realizar coletas de produtos de uso veterinário para, por meio de seleção, reaproveitamento e armazenamento, distribuir o material gratuitamente a famílias de baixa ou nenhuma renda que tenham pets, bem como os protetores de animais e organizações não governamentais dedicadas à causa animal. Já existe em outros estados, mas Campinas ainda não tem. E a intenção é buscar as doações de pessoas que têm esses remédios parados dentro de casa, que não houve um uso adequado ou necessário para cuidar do seu pet e que às vezes acaba falecendo, sobra aquele remédio, ou a dosagem foi bem mínima e sobrou aquele resto de remédio, mas ele é um remédio veterinário que pode ser reutilizado, principalmente com as pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar. Os produtos que não tiverem condições de uso deverão ser recolhidos e descartados de maneira adequada pelo programa. Teria que ter a habilidade técnica e essa prerrogativa de poder ser habilitado em relação à indicação do receituário ou atender através de um receituário que chega, mas que tenha esse conhecimento, né? Tanto o farmacêutico veterinário como também o médico veterinário. O parlamentar acredita ainda que o programa, que deverá ser executado pela Prefeitura de Campinas com possíveis convênios com órgãos e empresas públicas ou privadas, irá reduzir o risco de contaminação do meio ambiente. Mais um projeto que vai fazer coro com outros projetos que já estão vigentes no município e, como eu sempre falo, Campinas hoje ela é pioneira nas leis da causa animal e vamos tentar mostrar que a população tem esse direito, que é possível todo mundo se unir, principalmente aquelas pessoas que têm condições de acabar fazendo uma doação desses remédios, e é muito importante a gente saber que Campinas tem isso. Lembrando que você pode assistir ou rever na íntegra a 20ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, o primeiro simpósio de autismo de Campinas, promovido pela Câmara Municipal, iniciativa do vereador Eduardo Magoga, reuniu 11 palestrantes, mães atípicas e profissionais ligados ao tema. O evento, que durou um dia inteiro, resultou na idealização de no mínimo 3 projetos de lei, segundo o próprio vereador anfitrião. A Câmara Municipal de Campinas, por iniciativa do vereador Eduardo Magoga, sediou o primeiro simpósio de autismo com o tema Um Olhar Além do Espectro. O evento ocorreu durante todo o sábado e contou com a participação de 11 palestrantes. Então, as palavras têm poder. E, nesse sentido, hoje teremos 11 palestrantes, que da boca desses palestrantes vão sair palavras. E a gente quer que essas palavras sejam palavras de conforto, de edificação, sejam palavras abençoadas para que mude realmente a vida de vocês. O simpósio teve o papel de ouvir e compartilhar saberes e experiências. O familismo foi um dos assuntos. Nós não somos vistos como um indivíduo pela assistência social, de forma que o familismo, que é um processo em que a pessoa com deficiência depende para sempre da família, ele acabe. Existe um processo de looping. E nesse processo, nossa família vira o nosso algoz e abusos domésticos acontecem. O nosso papel é tentar formar programas de políticas públicas, entendendo toda a dimensão, e passar para o executivo e legislativo do município. A gente tem que lutar com afinco pela vida independente e pela autonomia da pessoa com deficiência. E para que esse processo de familismo acabe.
O promotor de justiça falou sobre a evolução da visão da pessoa com deficiência a partir dos modelos médicos e religiosos ao longo da história. Era preciso romper com esse modelo, né, médico, caritativo, e avançar para um modelo social, trazendo, então, a questão da deficiência, né, para a interação da pessoa com a comunidade, com as barreiras que são colocadas em sua vida, né, e considerando também as múltiplas possibilidades dessa pessoa ser e estar no mundo. Então, nós avançamos, né, para a pessoa com deficiência, e existe já uma discussão para que essa nomenclatura passe a ser pessoa com diversidade funcional. O neuropediatra valorizou a importância do diagnóstico precoce. O neurodesenvolvimento é uma sequência de aquisições de habilidades neurológicas ao longo dos primeiros anos de vida. E essas habilidades neurológicas, elas são basicamente a formação desses caminhos dentro do cérebro. Beleza, se isso acontece ao longo dos primeiros anos de vida, é porque a gente tem uma capacidade, nesses primeiros anos de vida, de o cérebro se moldar. E isso a gente chama de neuroplasticidade. Uma coisa, quando é plástica, a gente consegue mexer ela, né? Moldar ela do jeito que a gente quer. Então, a neuroplasticidade é uma capacidade das células do cérebro em se adaptarem durante aqueles estímulos. E isso acontece muito mais nos primeiros anos de vida. Por isso que um transtorno do neurodesenvolvimento que acontece nos primeiros anos de vida tem que ter uma intervenção nos primeiros anos de vida, porque é aí que a coisa está sendo construída. Se a gente não atua nessa área, nessa época, a gente vai lidar com consequências. Então a gente não vai repassar os fios, a gente vai fazer gambiarra. Sabe quando o fio já está passado e a gente quer colocar um Benjamin com 30 coisas em cima? Não resolve direito, mas a gente dá uma melhorada. O simpósio deu voz às mães e profissionais para compartilhamento de experiências. É super importante, inclusive, parabenizar, né, o simpósio para que isso venha sendo uma forma de formação e capacitação, né, dos profissionais. Acredito que precisa acontecer muito mais. Quando a gente vai falar de anticapacitismo, eu acredito que é um termo um pouco antigo até, né, para quem já está no meio. Mas, para a sociedade, é um termo muito novo. Então, uma das coisas que me afeta, e toda vez que eu estou conversando com algumas mães também atípicas, algumas pessoas, Thaís, o que é anticapacitismo, né? Eu falo, olha, é uma luta que vem surgindo agora, vem sendo estruturada num ambiente mais social, porque era um ambiente muito institucional, e eu acredito que são formas da gente construir políticas públicas para criar ambientes, né, onde as pessoas possam ser respeitadas. O vereador considera o evento um sucesso. Bom, só posso dizer que esse primeiro simpósio já é um sucesso. Só de ter esses 3 palestrantes aí já é uma história aqui na nossa casa. E o conhecimento, a riqueza dos dados que eles trouxeram para a gente foi muito importante. Inclusive, nós vimos aqui na reação das pessoas que vieram participar, querendo fazer perguntas e entendendo um pouquinho mais sobre o assunto. Quando uma pessoa que vem participar, ela faz uma pergunta e isso gera uma discussão, um debate, o que acabou acontecendo? Já arriscamos aqui 3 projetos de lei que já vão ser discutidos. Nós vamos elaborar esses projetos de lei pelos temas que foram discutidos e vão apresentar para a cidade de Campinas. Então, isso é muito importante. Do simpósio vem o debate, vem o aprendizado e aí gera aquela musculatura política para a gente poder transformar isso em projeto de lei e fazer com que tudo isso realmente ajude essas pessoas à causa do autista. Lembrando que você também pode assistir ou rever este simpósio no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba escrito ao vivo, você clica lá e aí na data de 13 de abril você encontra este simpósio e, claro, toda a nossa programação. Olha só, o programa Câmara Educa recebeu na última visita alunos da Escola Nísia Floresta Brasileira e do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Novo Tempo. Os visitantes puderam se aproximar tanto do ambiente físico quanto do aspecto regimental aqui do Poder Legislativo. O vereador Paulo Búfalo participou e abordou sobre as atividades parlamentares.
O Câmara Educa recebeu alunos da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos, Nísia Floresta Brasileira Augusta, e também frequentadores do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Novo Tempo, ambos da região sudeste da cidade. Para o vereador Paulo Búfalo, que recebeu os visitantes, esse contato mais próximo é muito produtivo. Eu avalio que é muito positivo, assim, para que eles possam conhecer a dinâmica do legislativo, né? Percebi também que durante o diálogo ali, eles que sempre estão muito ligados na atualidade à questão das redes sociais, ficaram muito atentos àquilo que a gente estava dizendo, trouxeram perguntas bem interessantes, assim. Então eu acho bem positivo esse projeto aqui do Legislativo, né, que faz uma imersão assim com adolescentes, com pessoas que passam pelos serviços aqui da assistência, né, no caso o CRAS, e, portanto, eu acho que é um processo de formação cidadã, né, muito importante, né? O Câmara Educa é conduzido pela Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial com o apoio da Escola do Legislativo, a Elecamp. Para o pedagogo Daniel, a vivência prática do conteúdo teórico faz toda a diferença. Eu acredito muito que a intersetorialidade é extremamente importante nesse processo educativo. Na escola, nós falamos sobre cidadania, falamos sobre direitos, falamos sobre divisão dos poderes, no entanto, nós não materializamos isso, né, no sentido dos alunos verem ou terem uma ideia de como funciona isso na prática. Então, estar aqui na Câmara Municipal, para eles, é uma experiência inédita, para a maioria deles, e significativa, no sentido de ver na prática aquilo que eles aprendem na escola. E o trabalho em sala de aula otimiza a experiência da visita. Para que seja mais produtivo aqui, é positivo que as equipes assim possam prepará-los assim para trazer a demanda, porque trouxeram a demanda do cotidiano deles, né? Mas essa questão, como trabalha muito com a expectativa, a ansiedade deles, né? Às vezes você acaba esquecendo aquela coisa do cotidiano. Então esse trabalho prévio ajuda também eles lembrarem disso. Falamos de segurança pública, de educação, né? Da questão dos buracos nas vias, de mobilidade, tudo isso é importante, né? Um trabalho antes, que é realizado em especial pelos professores de História, que trata dessa questão, né, dos poderes, como eles funcionam, como eles se dividem, a atuação, né, de cada um deles, enfim, foi feito um trabalho antes e viemos coroar ou finalizar o trabalho aqui no ambiente da Câmara Municipal. O João Victor acredita que conhecer a Câmara é saber mais sobre a própria cidade. A gente conhece mais um pouco da nossa cidade, né, que muita gente não conhece, e está sendo bem interessante, vai nos agregar muito. Está sendo uma coisa muito interessante, não achei que eu poderia estar num ambiente assim algum dia. No CRAS Novo Tempo, o tema de trabalho foi um convite ao Câmara Educa. Esse mês de abril nós estamos trabalhando esse tema de cidadania lá no CRAS, e aí a ideia de fazer a visita na Câmara já tinha surgido, na verdade, desde o ano passado. No ano passado nós tivemos várias conferências no município, e aí nós fizemos um trabalho para envolver os participantes lá do CRAS, as pessoas que nós atendemos, as famílias, para conhecerem esses espaços e participarem também. E aí disso surgiu um coletivo de atendidos, e aí surgiu essa ideia de fazer essa visitação, e a gente está conseguindo fazer hoje, porque muitos só conhecem o que é veiculado pela mídia. O CRAS trabalha com grupos, né? E um dos grupos que nós trabalhamos é um grupo da Horta, temos uma horta lá e tem um coletivo dos atendidos. Como a gente faz a reunião assim a cada 15 dias, nós convidamos os usuários para estar participando desse momento aqui. A Rosélia, que frequenta o CRAS Novo Tempo, aproveitou a oportunidade de conhecer a Câmara de perto. Achei muito interessante e curiosidade também, né, a gente tem. Então é algo assim muito importante, porque você aprende um pouco mais e conhecer a sua cidade. Às vezes nós moramos numa cidade, mas não a gente sabe falar, questionar, mas não sabe o que acontece lá dentro. E é muito importante hoje essa visita aqui na Câmara Municipal de Campinas, é algo muito importante, tanto para mim, para os meus colegas que vieram, tanto estudantes, usuários do CRAS. Isso é super bacana.
Estou gostando muito. As visitas ao Câmara Educa devem ser agendadas pelo telefone 3736-1402 na Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas. Recomendo vir conhecer, ver como é o ambiente, o local. E eles falam todo momento que, se a gente quiser, a gente pode vir, estamos convidados, é um local acolhedor. 1h mais 8 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Rubens Gás protocolou um projeto de lei que tem a intenção de conter a pichação dos patrimônios aqui em Campinas por meio do Disque Pichação. Depois do Marco Zero da Fundação do Guarani em homenagem aos 113 anos do clube, localizado na Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, ser vandalizado menos de 24 horas após a entrega no começo do mês, no dia 2 de abril, o vereador Rubens Gás protocolou o projeto de lei ordinário número 86 de 2024, que institui no município o Disque Pichação, um canal de comunicação que permite que a população denuncie atos de vandalismo. Esse projeto é um projeto já desde 2017, juntamente com o vereador Carlos. Então nós achamos importante colocá-lo em pauta, em tona, haja visto o que ocorreu no Monumento do Guarani. Eu acho que o momento é propício para que o Executivo possa, através desse projeto, fomentar, para que nós possamos coibir todas essas ações. Esse projeto de lei tem o objetivo de conter a pichação e a depreciação em monumentos, prédios, bens e equipamentos públicos e privados de Campinas. A iniciativa possibilita traçar o perfil dos pichadores que danificam os patrimônios do município. De acordo com um documento, compete ao Executivo disponibilizar canal telefônico e WhatsApp, e que o Disque Pichação será coordenado pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública com o apoio da Guarda Municipal. E que após recebida a denúncia, a Guarda vai ao local, aborda o infrator e encaminha a delegacia de polícia para a ocorrência do crime. É importante ter as imagens. O que é importante, o que nós não podemos deixar passar desapercebido, é que as pessoas têm que entender que é necessário que haja uma busca para esses indivíduos e buscá-lo, de certa forma, trazê-lo para a comunidade para que eles possam mudar de pensamento. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que o Executivo está de olho. Haja visto que temos um crime ambiental que pode ocorrer de 3 a 1 ano de detenção, além de multa. E as pessoas não podem passar desse jeito assim, da maneira como age. Eu acho importante, é o que eu volto a frisar, que seja fomentado, que o Executivo trabalhe para que as pessoas saibam que pichação é crime. Não podemos passar a viver da maneira como vivemos. As pessoas hoje em dia não têm essa perspectiva do mal que está fazendo para toda a sociedade do país e especificamente aqui de Campinas. Segundo o vereador Edivaldo Cabelo, a Vila 31 de Março tem um projeto aprovado e terreno destinado para a construção de um novo centro de saúde. E foi tema de requerimento que solicita mais informações sobre a obra. O vereador Edivaldo Cabelo protocolou um requerimento de informações sobre o novo centro de saúde que será construído na Vila 31 de Março. O centro de saúde lá, ele está com uma demanda muito grande e ele não tem uma estrutura adequada. Quando tem uns surtos como que, por exemplo, que nós vivemos hoje, da dengue e também a volta do Covid, ele não tem estrutura. Muitas vezes ele até tem um médico, mas tem aquelas consultas agendadas já de 3 meses, que o médico especialista vem e ele não tem sala para atender a pessoa. Então precisa de uma estrutura maior. Já existe o terreno no qual nós contribuímos como vereador para que a matrícula seja feita o mais breve possível para liberar para a construção.
desse novo centro de saúde. Diante dessas informações, o vereador protocolou requerimento de informações na Câmara Municipal, demandando à Casa que solicite à Prefeitura Municipal de Campinas a data de início das obras e o motivo por não terem sido iniciadas ainda. Já foi liberado e nós pedimos uma data da construção e como que vai ser feito, porque nós sabemos que uma vez que o projeto já está pronto e aprovado, vai para a licitação. Então, nós pedimos a informação sobre a questão se vai ser numa forma de uma contrapartida. Sendo contrapartida, sabemos que vai ser feito rápido, não precisa da licitação. Ou se vai para a licitação. Mas já tive o retorno que vai ser a contrapartida, que eu tive a oportunidade de já ver o projeto. Vai ser um projeto, como eu disse, de mais de 1.500 metros e totalmente climatizado. Então agora nós esperamos a exatidão para cumprir na data que fizeram, que diz que nesses próximos 3 meses já vai ser lançada a pedra fundamental.